E quando vai lá, Abraão vai crucificar o seu filho. Deus deu um livre-arbítrio para Abraão. Ele podia chegar, eu não vou fazer isso. Aproveitando que o senhor está falando sobre escolha, Sim, sim. o que a gente faz com textos como Josué 24:15, Deuteronômio 30:19? Ali Josué ele vai falar assim, olha, escolhe hoje. Deuteronômio 30:19, eis coloco diante de vós, maldição e bênção. Livre-arbítrio. O que a gente faz com esses textos? Se somos predestinados a fazer, por que temos essa escolha posta diante de nós? É a palavra, né? Aí tem pessoas que falam assim, ali é lei. Hoje nós estamos na graça, né? A graça não veio para abolir a lei. Não. Não veio, né? Ela não veio para abolir a lei. Então ali é graça e lei. Então você pode escolher. Para mim a Bíblia é um todo. Eu tenho que respeitar a Bíblia como um todo, né? Eu tenho que acatar. E ali Josué estava dando para o povo uma livre escolha. Então não se aplica Não se aplica. o predestinatário ali. Para mim, não. Eu acho que não anula. Não anula. Não anula. Irmãos, só para a gente entender, lá em Romanos 8, por exemplo, você vai ler assim, é uma questão de ordem dos salutos, né? A ordem da salvação. Né? A partir do versículo 28, a gente lê assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão Deus o predestinou. conheceu, tá bom? Deus conheceu de antemão, e essa palavra aqui no grego significa amou, né? Vocês sabem muito bem, relacionamento íntimo. É o que Deus de antemão amou, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É a ordem da salvação. Essa predestinação descrita em Romanos 8, que aí vai dar sequência também em Romanos 9 Perfeito. e outros textos, ela não, a forma com que o pastor está colocando, não é uma presciência, porque uma presciência é eu saber, eu conhecer antes mesmo de eu decretar. Perfeito. E porque a gente tem uma perda muito grande, principalmente, vamos falar, no Brasil, as nossas traduções perdem muita coisa. Perfeito. E essa predestinação, o entendimento, né, pouco que a gente busca, seria uma presciência, né, que é importante a gente colocar essa presciência, não é diferente da onisciência. Né? Há uma diferença muito grande essa presciência da onisciência. Então, essa predestinação que é descrita aqui não é uma presciência, é um conhecimento do que há de vir. Eu acredito que não. Acredito não. Abri aqui o aplicativo que mostra o grego prorizo, que significa predeterminar, decidir. Não tem base para colocar presciência. E aí, irmãos, a gente tem que ter muita humildade no coração de compreender lógico, as visões, né? Deixar muito bem claro que o que salva não é saber se é predestinado ao livre-arbítrio, o que salva é Jesus. Sim, né? É crer isso. nele. Então, irmãos, é muito bom adentrar nas questões teológicas, mas é importante ressaltar isso. No entanto, a gente precisa também entender que muitas vezes a gente quer participar de algo que Deus não reservou para a gente. Deus não reservou a obra da salvação, da execução da salvação, melhor dizendo, a execução da salvação. Ele não quis com que o homem participasse da execução. Ele mesmo se entregou, se esvaziou da sua glória. Filipenses 2, né, que nós... Né, a esvaziamento da glória, ele se entregou como ovelha muda dada para os seus matadores ali, né, como um cordeiro foi dado aos seus matadores. Então, assim, a obra da salvação, a gente não participa da execução. Ela foi em Cristo executada e ela atinge as nossas vidas. Ela atinge. Mas participar, eu escolho, o homem não tem condições de si só dar um passo diante de Deus. Quando ele escolhe por Cristo, ele não tem esse ingresso?
Porque eu tenho a liberdade de escolher por Cristo, né? Cristo me é apresentado, eu escolho Cristo. Eu não tenho esse ingresso, como eu sou co-herdeiro, co-participante. Você só tem essa vontade de escolher a Cristo porque o Espírito Santo tocou no teu coração. A obra começou nele. Não sei se eu estou me fazendo entender, eu vi que no chat... tem uma pessoa que nós vamos talvez, aqui agora no chat. É porque aqui, é muito complexo, tá, irmãos? É muito complexo. Você que está tentando entender aí, peço paciência, né? Mas é complexo. Porque a obra foi iniciada e consumada. Ele é autor e consumador da nossa fé. Sim. Perfeito? Então, assim, ela foi iniciada e consumada em Deus, por meio de Jesus, que é o nosso mediador, o único mediador. Agora o ser humano, ele participa não da salvação, mas da benesse de ser um salvo. Agora repare, Rodrigo, Renato, né, pastor Isaías aqui, repare só, qual das doutrinas dá mais glórias a Deus? Porque se é uma questão de presciência, Deus só previu quem ia ter fé, então o homem participa. Então nós devemos dar 50% de glória para o homem também. Mas se o homem não participa, a glória é toda de Deus. A glória dele não divide com ninguém. Ele não divide com ninguém. Ele fez tudo. Nós não tínhamos condições, nós éramos mortos nos nossos delitos. Morto tem condição de fazer alguma coisa? Não. Não tem. Mas talvez a gente esteja falando de coisas, não sei se talvez eu entendi errado, mas a gente está falando de coisas talvez diferentes. A obra da salvação, Jesus executa. Amém. Isso estamos de acordo, sem tirar nem pôr. Agora, o homem, ele não perde o direito de agir em cima daquilo que Cristo já fez. Perfeito. Correto? Concordo. Porque a salvação, ela é um dom que Deus nos deu. Né? A Bíblia vai dizer isso, é um dom gratuito vindo de Deus. Correto? E mediante a fé, nós temos acesso a isso. Então a fé é uma escolha nossa. Não, mas olha o restante do texto de Efésios. Sim. A fé não vem de vós. Sim. É dom de Deus. Sim. Ele nos deu a capacidade de ter essa fé. Agora, Marcos 16, ele vai dar duas condições. Quem crer e for batizado será salvo. Termino o restante. Quem não crer será condenado. Então a condição não são duas. Uma, crer. Tudo bem. Porque o ladrão lá na cruz, ele não foi batizado. Mas a condição é para a pessoa, correto? Sim, sim. A condição é para a pessoa. Sim. Então a pessoa ela tem direito de agir em cima dessa condição. Não da condição, mas daquilo que Deus a chamou e predestinou. Aí eu concordo. Estamos falando a mesma coisa agora. Não, sim. Eu sempre estive, só que parece que distante mas demais. Deixa eu entender uma coisa, então. Então por que Deus deu livre-arbítrio a Adão e Eva para pecar? Aí é um campo E quando vai lá, Abraão vai crucificar o seu filho. Deus deu livre-arbítrio para Abraão. Ele podia chegar, eu não vou fazer isso. Vai lá, Abraão, leva o teu filho, quem você ama, ao monte lá, crucifique-se a mim. Livre-arbítrio. Eu acho que eu consigo responder isso com um versículo bíblico. Quando o salmista Davi, ele vai dizer assim, lá no Salmo 139, vai dizer assim, olha só, vou chegar lá, né, que o Salmo tá longe aqui, boa. 139, vamos dizer assim. 16. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todas as coisas. Todos os meus dias, cada um deles escritos. E o quê? E o quê? Predestinados. Determinados ou predestinados, né? Dá no mesmo. As versões, quando né? nenhum deles ainda havia. Entendeu? Então, assim, é muito complexo. Só para a gente entender um pouquinho da história, a mentalidade do evangélico brasileiro, ele foi muito influenciado por movimentos que traziam essa concepção de sinergismo na salvação, ajuda do homem, né, para Deus salvar. Deus salva mediante uma escolha que o homem faz. Então Deus estabelece algo, manda Cristo para que tire a minha liberdade. Não. Porque Cristo ele vem para exatamente me dar liberdade de escolha.
Porque até então... De escolha, é porque a gente tem que classificar... Por Cristo. Aí é que a minha escolha por Cristo. Porque, como o pastor Isaías até colocou, eu posso escolher a Cristo ou não. Como o pastor colocou a condição do porco, que sai, mas não caberia muito, até havia uma observação aqui, que um pastor colocou, porco não nasceu da água. o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim. Então, acaba que a minha escolha por Cristo traz acesso ao Espírito Santo de Deus. Mas aí a gente está falando de alguém que o Espírito Santo já reside nele. E aí não é uma escolha por Cristo, é uma luta contra o pecado. E aí sim, se você quiser dizer que é uma escolha por Cristo todo dia, mas é um processo de santificação. Agora, então, santificação... enquanto morto sem o Espírito Santo, eu não tenho condições nenhuma de escolher a Deus. Querido, não posso deixar também de falar com você para você se inscrever no nosso canal, deixe lá o seu like, porque assim você faz com que o nosso programa seja relevante e aí ele passa a ser recomendado. Então é importante não só você nos assistir, mas você também compartilhar aí com seus amigos, com seu vizinho, para que a palavra de Deus seja realmente propagada.